Boa tarde, pessoal que está assistindo os webinars dessa semana Online Week do Rank My App, a semana inteira de webinars consecutivos, todos os dias às 3 horas da tarde. Hoje é o último, com o nosso CEO, Leandro Scalise, vai fazer um conteúdo super especial aqui para a gente, que também foi baseado num evento que a gente fez no início do ano só para clientes, e dessa vez a gente vai apresentar ele publicamente aqui nesse webinar. Lembrando algumas coisas que eu estou falando em todos os webinars, inclusive para esse. Tem um ícone aqui do seu lado, do seu canto superior direito, que é para deixar a tela maior. E nessa apresentação tem muitas coisas muito legais, é legal deixar o slide bem grande. Aqui no seu canto direito tem o chat, como sempre, estamos sempre atentas, podem mandar perguntas, a gente vai respondendo. Para começar, Leandro, por favor, se apresenta aí. Eu acho que todo mundo já te conhece, mas se apresenta, fala o que você vai falar, quem é você. Você está sem som, Lê. Agora tá, pode falar. Posso falar? Bom, eu sou o Leandro Scalise, né, o CEO e um dos fundadores do Rank My App. Estou em casa hoje, né? Acho que está todo mundo isolado. Tive que sair um pouquinho para renovar o certificado digital da empresa, mas voltei já para minha quarentena, né? Estou aqui para falar dar um overview geral de como a gente vê hoje o marketing de aplicativos e como que um pouco dos aprendizados que a gente teve bem high level, estratégicos, nos últimos 5 anos já trabalhando com isso, focado totalmente. E eu estou aqui com a apresentação, mas eu estou aqui do lado com os comentários de vocês. Então, quando eu estiver olhando para cá, eu estou lendo aqui o que vocês escreveram no chat. Eu gosto de conversar, e então, assim, não tenho problema de responder perguntas no meio e ficar perdido. Então, gosto bastante quando tem interação. Então, se alguém quiser ir lançando perguntas aqui, a gente faz disso um bate-papo, né? E é isso. Então, diferente dos outros webinars, vocês podem mandar as mensagens, comentários, perguntas. Eu vou ficar escondida aqui, mas toda vez que tiver uma pergunta sobre qualquer slide, qualquer momento, eu vou aparecer e a gente pode discutir sobre a questão. Vai ficar bem legal essa apresentação mesmo. Bom, agora sem mais delongas, Leandro, a apresentação é toda sua. Qualquer coisa de áudio, vídeo, também podem enviar aqui no chat. A gente vai estar sempre de olho aqui nas questões técnicas. Bom, o tempo é todo seu, Lê. Manda bala. Já conhece, então não vou me alongar, mas começando falando sobre os rankers, que são, né, como a gente gosta de chamar os funcionários. Nós hoje somos mais de 150 funcionários. Nós temos mais de 600 clientes em 17 países diferentes. O Brasil é o principal, mas a gente também tem clientes aí nos Estados Unidos, México, Colômbia, Chile, Portugal, Espanha e diversos outros. A gente começou aqui no Brasil, mas em 2016 a gente foi fazer uma aceleração lá nos Estados Unidos, em São Francisco, né? A gente passou pela Alchemist, uma aceleração B2B, né? Uma das 5 maiores lá dos Estados Unidos, e foi uma experiência incrível que ajudou a gente a entender mais como montar a empresa e como estruturar produto, fazer fundraising. A gente já levantou vários rounds de investimento. E depois a gente voltou para o Brasil para aplicar tudo isso, e dali para frente o crescimento foi bem maior, bem mais estruturado, né? E essa é uma história legal, mas que fica para um outro webinar. Hoje, no Rank My App, dessas 150 pessoas, eu gosto de destacar que a gente tem 18 desenvolvedores e 8 cientistas de dados, né? A gente desenvolve a nossa própria tecnologia, a gente desenvolve muito estudo. Então, o Rank My App é uma empresa de dados e serviços especializados. Então, tudo isso é uma estrutura muito cara. Desenvolver tecnologia não é tão tradição do Brasil, e a gente trouxe um pouco do mindset de São Francisco para cá e conseguiu fazer tecnologia brasileira, né? Eu até me lembro que em 2016 eu fui apresentar para um investidor americano, e uma das coisas que ele me falou foi: eu não acredito que
vocês consigam desenvolver tecnologia no Brasil. Eu ouvi isso ao vivo de um investidor, foi absurdo. E eu fico feliz da gente ter desenvolvido tecnologia própria aqui. E a gente tem também um time grande de operação, porque a gente ajuda os clientes grandes com toda a operação, a gente traz o trabalho para o nosso lado, então a gente tem 34 pessoas na operação de mídia e 50 na operação de ASO, que hoje em dia se chama Mobile Intelligence, né? E eu vou falar mais disso aí para frente. E o ano passado a gente saiu nessa publicação que eu até recomendo, ela é uma publicação bem importante do segmento, e a gente saiu como a terceira maior empresa de App Store Optimization, né, que hoje em dia a gente chama mais de Mobile Intelligence, atrás aí de AppN, AppTrace, mas o terceiro lugar no mundo inteiro. Isso foi muito legal, porque o AppN é o maior nos Estados Unidos e na China, AppTrace na Europa, e a gente conseguiu ser a terceira maior do mundo, sendo líder na América Latina e tendo alguns clientes também fora, nos Estados Unidos e na Europa. Isso é do caramba, mostrar que muitas vezes a gente tem uma síndrome, né, do vira-lata aqui no Brasil, de que aqui a gente está longe da tecnologia de fora, mas não, hoje a gente consegue desenvolver algo que está entre os melhores do mundo e consegue atender clientes gigantescos, fazendo toda a operação daqui, né, com atendimento fora, mas operação sendo aqui. Isso é muito legal. E hoje a gente atende grandes, médios e pequenos clientes. Uma coisa legal que a gente coloca é que dos 500 maiores aplicativos do Brasil, 41% são clientes já do Rank My App. Então é um número gigantesco, são vários clientes de finanças, de e-commerce, vários segmentos diferentes, né? E eu sempre coloco esse slide porque eu adoro esse slide, o pessoal de marketing fica louco comigo, né? Fica muito bravo porque eles acham que é um slide muito feio, e ele é muito feio, mas eu gosto de contar porque o Rank My App, né, um dos motivos foi porque eu estava do outro lado, estava no lado do cliente. Eu fui diretor de marketing de um aplicativo, depois de já ter trabalhado bastante com marketing digital em sites. Trabalhei na Rocket Internet, trabalhei na Alemanha um tempo, e depois eu era diretor de marketing de um site que, em 2014, era de uma empresa alemã, e eu estava tendo um call com o diretor de marketing dessa empresa alemã, e ele falou assim: Leandro, você tem que começar a investir no aplicativo, investir o seu tempo no aplicativo. Eu falei, cara, desculpa, mas eu vou ter que discordar, porque eu estou olhando aqui os dados no Analytics, a gente tem menos de 10% do nosso tráfego vindo do aplicativo. E ele falou assim, aqui na Alemanha, o nosso app já é 80% do tráfego total. E aí, aquele dia, eu fui para casa e falei, caramba, eu vi aqui um cenário do futuro, né? Porque os caras estão ali 2, 3 anos à frente do Brasil em adoção de novas tecnologias. E aí, falei, não, então deixa eu começar a estudar. E quando eu fui olhar para o cenário de aplicativo, todas as ferramentas que eu usava para fazer otimização de sites, ferramenta de SEO, ferramentas de mídia, ferramentas de análise de concorrência, elas não existiam para mobile. E eu tinha que começar a entender cenário de concorrência, definir estratégia do meu aplicativo, entender como melhorar o SEO do meu aplicativo, né? E gerenciar os canais de mídia. E aí, foi aí que eu olhei e falei assim, bom, se não tem nada para um aplicativo, vamos desenvolver essa tecnologia. E foi assim que surgiu o conceito do Rank My App, que ele surgiu isso foi mais ou menos setembro de 2014. O Rank My App ficou um tempo em MVP, e a gente foi lançar realmente em maio de 2015. Ok. E aí, quando a gente criou o Rank My App, uma segunda questão que a gente que eu pensava... Vai lá. Volta um pouquinho nesse último slide, já que você liberou a gente para fazer comentários.
Eu acho bem legal a gente falar também que esse slide, com esses questionamentos, essas 3 perguntas, são perguntas que... Esse slide você fez em 2015, mais ou menos. Sim. Até hoje, são perguntas que ainda são feitas por clientes nossos. Esse é bastante, assim, falando como do lado de marketing, né, que o Lê comentou, essas são perguntas que a nossa persona, os nossos clientes que ainda fazem, que são muitos do que estão assistindo esse webinar. Então, essas perguntas são os tipos de perguntas que a gente realmente espera que vocês façam nos próximos slides. É mais isso que eu queria dizer, que desde 2015 até agora, muita coisa de tecnologia melhorou e tudo mais, principalmente para ferramentas para dar suporte nas campanhas de apps, mas algumas dessas questões mais estratégicas ainda acontecem. São as mesmas dores, né? E o cliente segue com as mesmas dores, e eu estive no lugar do cliente, agora a gente tem vários para atender que tem a mesma dor. Né? E legal. E teve uma segunda questão que era, tudo bem, a gente consegue fazer, começou fazendo uma parte de ASO só, focado em App Store Optimization, mas depois os nossos clientes começaram a falar muito sobre conseguir ter uma visão geral do marketing do aplicativo deles. Então, a gente saiu de só fazer ASO para adicionar outros pontos também. Por exemplo, aqui a gente hoje trabalha com dados de monitoramento do mercado, de concorrência, traz benchmark de como que está a taxa de conversão dos outros apps dentro do mesmo segmento. Por quê? Porque como profissional de marketing, eu tinha muita experiência também, você consegue ver um ponto de dados, né? Você consegue ver os dados do seu aplicativo. Mas como que você vai tomar decisões se você não sabe se algo está acontecendo só com o seu aplicativo ou está acontecendo com a média do mercado? O coronavírus é um exemplo claro disso. Começa a cair a sua taxa de conversão ou você tem um comportamento diferente dentro do seu segmento, você tem que reagir, você tem que mudar a estratégia do seu app. Você vai fazer isso baseado só no seu aplicativo? É muito melhor você olhar no segmento para saber, o segmento todo está sendo impactado? Se sim, então provavelmente é uma mudança no comportamento do usuário, então eu tenho que reagir de acordo. Se não, talvez seja um erro no meu lado, na minha estratégia. E aí eu vou olhar especificamente para uma campanha, para alguma coisa diferente que eu fiz. Mas se o segmento todo está sendo impactado, bom, eu vou tomar uma estratégia bem diferente do que se é só campanha minha. Né? Então a gente olha para tudo isso. Depois a gente olha também para a App Store Optimization, que é o SEO de aplicativos, aquisição orgânica, e a gente tem uma ferramenta também de aquisição paga de usuários, onde para os aplicativos que têm um budget maior para escalar, a gente conecta com várias ad exchanges para fazer a compra de mídia, uma inteligência na compra de mídia, e também uma rede de marketing de influenciadores, uma rede de influenciadores por performance. Beleza. Alguém tem dúvidas aí? Então eu vou entrar um pouco no AIS, que é uma metodologia que a gente aplica. O AIS é uma metodologia que chama Appear, Improve, Scale, e isso a gente começou a estudar em 2017 e ela, a partir de 2019, começou a ser aplicada. Porque em 2017 a gente já tinha trabalhado 3 anos nesse segmento e a gente começou a ver que não adianta você fazer uma estratégia única para qualquer aplicativo. Você precisa entender qual que é o estágio do aplicativo. Então, a gente começou a compilar os dados históricos de todas as otimizações que a gente fez para todos os clientes e olhar o que funcionava. E o marketing ele não é uma ciência exata, mas quando a gente começa a olhar o histórico, a gente começa a entender que tem coisas que funcionam e tem coisas que não funcionam na maioria das vezes, e para cada app, às vezes, uma estratégia ou outra funciona. E a gente começou a entender que o mais importante é que existem 3 estágios principais dos aplicativos e a gente tem que adequar a estratégia ao estágio de maturidade do aplicativo também. Então, a gente desenvolveu essa metodologia que é o Appear, Improve e Scale. Então, todo aplicativo, quando vai entrar como cliente do Rank My App, por exemplo, a gente roda um algoritmo que olha para os dados passados e coloca aquele aplicativo em um desses estágios. Então, a gente diz, olha, você está no Appear, agora você deve fazer isso, Improve, Scale, assim por diante.
como que ele funciona? Esse aqui é um dashboard que, inclusive, também o pessoal de marketing queria tirar, porque ele, assim, não significa muito, mas é para mostrar como que funciona no back-end, que a gente compila lá, isso são dados de 2019, a gente consegue visualizar todos os aplicativos que a gente está fazendo testes, mais de 151 mil visitas, analisar mais 151 milhões de visitas, mais de 44 milhões de downloads orgânicos, entender o que funciona e o que não funciona. Claro que é impossível analisar isso com só com Excel, análise de dados simples, então os nossos nerds aí de dados, nossos cientistas de dados usam Python principalmente, Big Data e Machine Learning para fazer as correlações. E aí, dentro dessas correlações, a gente chega a um algoritmo que, por exemplo, a gente consegue analisar cada aplicativo e ver se ele está no Up Improve Scale, e a gente faz uma calculadorinha para olhar, por exemplo, olhar o Uber Eats, que está no Scale, entender o que ele precisa fazer de otimização. Por exemplo, vamos pegar outros que não estão aqui, né? Quem está no Appear, onde que ele deve focar. Quem estava no Improve aqui? O AMI. Deixa eu achar o AMI aqui. O AMI, por exemplo, que está no Improve. Então, cada um deles está num momento diferente, então não adianta a gente sugerir a mesma coisa para todos eles. Então, a gente, por exemplo, dando um exemplo muito básico, quem está no Appear vai estar focado em visibilidade, focado ainda em ganhar as primeiras posições dentro da App Store, da Play Store, e depois a gente começa a focar em conversão, porque não adianta eu pegar um app menor, que ainda não tem um tráfego relevante, e falar assim, vamos trabalhar para caramba na conversão do app, se eu não tenho nem volume para entender se essa conversão realmente está baixa por algum motivo, fazer um teste AB. Então, primeiro a gente trabalha na visibilidade, depois conversão, e depois a gente começa a trabalhar em escala e em retenção dos usuários ao longo do tempo. Beleza. Dentro disso, a gente consegue também fazer alguns estudos que a gente publica. Então, esse aqui eu trouxe, não estava no evento, porque a gente acabou de publicar, mas quem quiser acessar esse estudo, pode acessar no bit.ly. Bom, vocês podem botar aí no... Alguém pode botar aí no chat para mim, esse link. RMA Report App de Finanças. Aí a gente faz um estudo para você entender o segmento como um todo. Exatamente o que está acontecendo durante o ano, para entender se o segmento está crescendo, se o segmento está caindo, se a taxa de conversão dos outros está crescendo ou caindo, para você tomar as decisões no seu aplicativo. Esse exemplo aqui de finanças traz uma reflexão muito legal, porque quando a gente olha o crescimento das visitas na loja de 2018 para 2019, a gente teve um crescimento de 266%, a outra aqui 270%, e nas instalações a gente só teve um crescimento de 161%. Por que será que isso aconteceu, né? Quando a gente olha para o funil, o percentual de taxa de conversão caiu de 29% para 21% aqui na App Store, e a da Play Store caiu de 23% para 12%. Por que isso é importante para um diretor de marketing, para um profissional de marketing? Porque se você está dentro do seu aplicativo entre 2018 e 2019, analisando os seus dados, se você está olhando o histórico do seu aplicativo, muitas vezes você pode falar assim, poxa, eu tive aqui em 2019 um crescimento do meu esforço, fiz mais estratégias, gastei mais dinheiro, tive mais visibilidade, mas caiu minha taxa de conversão. O que será que eu estou fazendo errado? E se você... alguém perguntou se está normal para todos, porque não está aparecendo nada. Está aparecendo para vocês aí? A tela? Alguém pode... Bom, tem gente... Thaisa está vendo normal. Ó, tá normal. Tá bom, então eu vou seguir aqui. Então, assim, essa informação, ela dá uma direção muito boa para um diretor de marketing, para um gerente. Um exemplo foi, eu fui falar com um diretor de um dos maiores clientes nesse segmento, e, cara, para ele isso, ele falou assim, nossa, agora faz todo sentido, porque
como em 2019 entraram mais concorrentes no mercado de aplicativo, a sensação dele é que ele fez mais esforço, gastou mais dinheiro e que ele teve menos retorno porque as taxas de conversão caíram. Então isso ficou evidente que era um movimento geral do mercado, que o mercado todo teve mais concorrência, então com mais opções, os usuários acabaram, às vezes, entrando na página do app e não baixando, porque ele falou assim, deixa eu ver o outro ali, que eu sei que também me oferece algo parecido. E aí ele falou, putz, que legal, porque eu estava achando que o nosso trabalho aqui, o cliente falou que o nosso trabalho da minha equipe não estava sendo tão bem feito, mas agora eu entendo que não, que o mercado todo está mais difícil, então se a gente não tivesse se movido, talvez a gente teria perdido mais nas taxas de conversão. Esse é o tipo de análise que dá para fazer. Boa! Aí, o Leandro conseguiu agora ver bem. Então, esse é um exemplo legal. Um outro que eu trouxe aqui é que a gente começou a olhar coisas parecidas, por exemplo, no caso do coronavírus. A gente conseguiu fazer uma análise, essa foi uma análise que a gente fez para os aplicativos de finanças também, que são nossos clientes, e entender se teve impacto no coronavírus ou não. E aí teve algumas coisas do coronavírus ou não, que a gente identificou pequenas, mas, por exemplo, no segmento de finanças, a gente não identificou um grande impacto. Tem um número de reviews um pouquinho maior do que o tradicional, a gente até pode diminuir um pouco aqui o escopo do tempo, porque o coronavírus começou mais ou menos aqui dia 26 de fevereiro, né? Você vê que teve algum impacto nos reviews, mas não foi relevante. E aqui a gente não vê também, por exemplo, palavras relacionadas ao coronavírus chegando. Então, dentro dessa categoria, não teve impacto, mas a gente publicou esse estudo em alguns jornais do Globo que já os aplicativos de delivery foram muito impactados positivamente. Cresceu mais de 60% a busca por aplicativos de delivery. Outros segmentos que a gente viu serem impactados dentro dos nossos clientes, né? O segmento de esportes acabou sendo negativamente impactado, turismo, nem se fala, a gente teve um impacto gigantesco. E teve segmentos que a gente teve um impacto positivo. Nossos clientes de game estão felizes, né? Estão com mais tráfego. Os clientes, uma coisa que aconteceu também foi os clientes de e-commerce, aqueles que têm loja física, tiveram que começar a investir mais na web. Então, eles aumentaram as campanhas com a gente, porque falaram, olha, a gente vai precisar compensar as lojas que estão fechadas. Inclusive, sobre isso dos apps de delivery, que eu acho que se você quiser falar mais um pouco sobre isso, quando a gente lançou esse estudo e saíram em alguma dessas matérias, foi mais ou menos dia 24, 25, foi quando começaram a sair, mas o estudo era de algum dia. Então, até um pouquinho depois da metade de março, todos os aplicativos da categoria que tinham features de delivery estavam com mais instalações do que março também do ano passado, se a gente fosse comparar. Até a data que a gente lançou era uma média de... só de instalação era só de 15%, mais ou menos. Aí, se fosse juntar com instalação, visitas, era muito mais, que bate esses 60%. E ontem também falando, se você quiser comentar também mais sobre isso, a gente recebeu um push notification que foi muito interessante de delivery de carros, de aluguel de carros. Então, o ponto que eu quero que você comente um pouco mais, Leandro, é que, apesar desse estudo ser específico, quando a gente fez para apps de delivery, de comida e tudo mais, o que você acha que desse case de delivery a gente consegue utilizar para outras categorias? Como se fosse um exemplo de delivery de carros, por exemplo, em cima dos aplicativos. Boa, legal. A gente tem hoje alguns segmentos que a gente já está vendo um impacto negativo que estão tentando se reinventar. A gente tem clientes hoje de esportes que estão tentando fazer aulas online, porque o impacto foi gigantesco. A gente tem 2 clientes que são de academias que estão tendo que se reinventar,
e dar aulas online. Outros que não foram tão afetados, que a gente fez análise e não viu, por exemplo, finanças, positivos. Educação à distância, a gente tem bastante aplicativo crescendo por causa do isolamento. Games. O que a gente tem visto de bom agora é alguns aplicativos apostando em campanhas relacionadas com a própria crise, né? A gente vai fazer uma campanha agora de um aplicativo que se juntou para fazer uma iniciativa de mapear, junto com as prefeituras, quem está com coronavírus, né? Quem está com sintomas. Então, a iniciativa se chama brasilsemcorona.com.br, e aí o que eles fizeram? Eles juntaram, dentro de uma iniciativa, vários apoiadores e vão fazer uma campanha de marketing, né, que é paga, mas, de certa forma, traz uma visão um pouco mais humana nesse momento, né, porque muitas vezes a gente teve clientes, por exemplo, uma rede de postos de combustível, que ele pausou a campanha porque ele falou assim, eu estou com medo de ter uma crítica da sociedade começar a me falar, falar que a gente continua incentivando as pessoas a sair na rua. Então, eles voltaram atrás, refizeram, e eles fizeram agora uma comunicação e vão voltar com a campanha, só que é uma comunicação de, se você precisar sair de casa, use o aplicativo para pagar, porque você não precisa sair do carro para pagar com o aplicativo, então é mais seguro. Então, fez sentido para eles, inclusive, usar o aplicativo como uma forma de diminuir o contato ali e diminuir o risco, né? Aqui, que trabalhando com vários segmentos diferentes, como a gente, não chega a ser muito complexo para poder gerar insights para os nossos clientes, porque eles acabam conhecendo mais sobre os negócios e não necessariamente sobre a agência. Então, do lado do cliente, o que a gente faz é, quando a gente tem mais clientes no mesmo segmento, a gente consegue ter uma visão maior do que está acontecendo e não só o cliente vendo um só. Então, o cliente ele tem profundidade sobre o negócio dele, né? Ele conhece mais sobre o business, ele consegue aplicar o conhecimento específico do business dele. Mas no segmento, quando eu tenho vários aplicativos do meu segmento, eu consigo ver o que funcionou para o que está sendo impactado no segmento, o que funcionou para outros, e trazer essa informação. Então, o que a gente sempre trabalha é, do lado do cliente, ter o suporte do time dele para trazer insights do business dele, e a gente só trazer insights realmente da geração de dados que a gente tem. Então, todo mês, o nosso atendimento faz calls com o cliente para alinhar exatamente essa conversa, porque o nosso objetivo não é também entender mais do negócio específico dele, que ele que está sabendo como é que está o estoque, como é que está o momento de caixa, se ele precisa ser mais agressivo ou menos agressivo, mas a gente puxa essas informações dele e a gente dá as nossas informações que são uma visão horizontal do mercado dele, né? Nunca vai ser o meu objetivo também substituir o profissional que está no lugar do cliente. Eu sou um braço a mais para ele, então não é que eu vou concorrer com a equipe interna do cliente. Eu sempre falo, quem que vai me atender aí dentro? Quem que vai me trazer do seu lado também, o cliente? A informação que a gente precisa para complementar o plano, né? Então isso é importante. A gente trabalha junto com os clientes. Boa. A Thaisa complementou que, para quem desenvolve app, essa troca de informações é essencial. É verdade. Tem aqui o exemplo da calculadora que eu já falei. Vamos um pouco mais para frente falar sobre exemplos e cases, né? Esse aqui é um período de teste focado em um cliente que a gente viu que já estava no momento de improve, que era de trazer melhoria de conversão. Então, quando você já tem um tráfego bem relevante, está na hora de trabalhar nas taxas de conversão, fazer otimização de texto para isso, otimização de screenshot, otimizações dentro do aplicativo, de UX. E aqui a gente viu que não é um trabalho rápido, fácil de fazer, a gente faz muito teste AB para isso, para ver o que realmente funcionou e não funcionou.
e ao longo do tempo a gente vai acertando em vários pontos, e o cliente conseguiu sair de 37% de taxa de conversão, que era o começo, para subir acima de 60% da taxa de conversão, bem acima da média da categoria. Ainda o Leandro me perguntou aqui, ainda dentro do Corona, vi que no ramo de finanças vocês não viram alteração. Mas houve uma alteração nas buscas por apps de bancos online ou para pagamentos? Olha, Leandro, uma das coisas que a gente viu é que a gente ainda não viu uma alteração, a gente viu um pouco de diminuição no uso do aplicativo. Talvez porque as pessoas não estão saindo muito de casa, não estão fazendo tantas transações. Então, caiu sim o uso, porque aí... Só complementando também, Leandro, naquele link que ele colocou um pouco atrás, eu acho que a gente colocou aqui o Bitly, nesse relatório, inclusive, a gente tem exatamente essas verticais analisadas, o banco online, pagamentos e alguns outros, tipo apps de investimentos, tudo mais. Tem alguns números analisados para essas verticais que respondem exatamente a sua pergunta. Cara, o Vitor o Vitor já é das antigas aqui nos jornais do Rank, né? Essa pergunta que a gente sabe. Você obteve alguma resposta para a pergunta como controlar vários canais e aumentar o ROI? Bom, essa eu vou falar... Essa é a pergunta de $1 milhão. Então, eu vou falar mais sobre isso um pouquinho mais agora para frente, sobre a questão da escala, né? Quando a gente começa a entrar em escala, começa a aumentar a complexidade do marketing como um todo, né? Aqui, eu já volto nessa pergunta, mas vou trazer um case e depois eu entro para falar exatamente sobre isso, porque um dos cases que eu mais gosto de 2019, porque a gente começou a trabalhar com o aplicativo logo no lançamento, e aqui a gente tinha um pouquinho de otimização e um pouco de mídia paga também. Então você vê, 3.000 aqui é o número de instalações orgânicas e 6.000 é o número de instalações totais. Então 52% era orgânico, o resto eram instalações pagas. Na hora que esse é uma empresa grande, então o aplicativo ele já estava bem estruturado, então a gente começou a gente fez a gestão completa para eles, então a gente começou a fazer otimização orgânica e otimização das campanhas pagas também. Você vê que a gente começa a aumentar aqui as campanhas pagas e o orgânico ele vai subindo junto também, porque a gente está fazendo otimizações e esse aplicativo está ganhando mais destaque dentro das App Stores. Quando a gente chega aqui em março, por exemplo, o percentual de orgânico estava em 67%, né? Super saudável no sentido de que o aplicativo estava conseguindo mais downloads de forma orgânica do que realmente pagando por performance, né? Depois, quando a gente começa a investir muito, esse percentual cai, porque a campanha de mídia ela escala muito rápido, só que depois o orgânico começa a acompanhar esse crescimento. Então, ao longo do tempo, ele começa a reverter essa curva e o orgânico começa a ganhar de novo um crescimento, e no final do ano a gente chegou a 68% de tráfego vindo de orgânico, né? Então foi um case super positivo, a gente saiu de quase nada para mais de 100.000 downloads mês e uma boa proporção entre instalações orgânicas e instalações totais, né? Beleza. Bom, esse é um resumo, né? Qual que é o objetivo do IES? Sempre focar no KPI do aplicativo, mas trazer estratégias mais testadas, né? Com base em algoritmo e não só no que a gente acha que vai funcionar. E começar a integrar mais essa estratégia orgânica e paga para que, no geral, o ROI do cara fique melhor, né? No geral da campanha. Mas quando a gente entra dentro de campanha de performance mesmo, aí tem 2 pontos, né? O primeiro é que o RankMap trabalha só com mídia programática, não trabalha com Facebook e Google, por exemplo. Tem muitos clientes aí que já fazem Facebook e Google e a gente recomenda mesmo que faça diretamente. O que a gente faz não é Facebook e Google, porque a grande maioria dos clientes já tem
um time interno para fazer isso. Então, o que a gente faz é performance focada em mídia programática fora de Facebook e Google. Por quê? Um pouco do que você falou aqui de como controlar vários canais, um dos principais pontos que é importante para você melhorar o seu ROI é você distribuir o seu orçamento em vários canais diferentes. Então, se você foca só em AdWords, se você foca só em Facebook, o que vai acontecer? O Facebook e o AdWords, eles usam, e praticamente toda a ferramenta hoje em dia usa o modelo que foi inventado pelo AdWords, pelo próprio Google, que é o modelo de leilão, né? Então, eles invertem o conceito de mídia tradicional que a gente tinha em TV. Em TV, quem tinha mais dinheiro pagava mais barato, né? Chegava lá na Globo e falava, olha, a Casas Bahia chegava lá e falava que queria fechar um pacote aí gigantesco. Aí o que a mídia tradicional fazia? Dava um desconto pelo volume, né? Ficava muito mais barato o CPM dele. Online, o Google foi genial em inverter essa lógica, né? Ele fez uma lógica em que você quer comprar mais tráfego, você tem que fazer lances mais altos e você vai acabar comprando mais caro. Por quê? Você coloca ali um bid no Google, no Facebook, de R$3 CPI, 4, você vai conseguir impactar um certo nível de usuários. Os usuários mais segmentados e mais caros, geralmente você vai precisar colocar um CPI mais caro para você alcançar eles. E se você quer aumentar o seu budget, você vai ver que depois de R$10 mil, R$15 mil mês de budget em cada plataforma, você começa a ter uma dificuldade, porque cada vez que você quer aumentar o seu spend, ele vai ficando mais caro. Então, assim, a gente sempre recomenda para os clientes começarem com Google e Facebook. Então, se você tem R$1.000, R$2.000 para fazer a otimização por mês, não é legal você fazer programática, não é algo que a gente recomenda, porque você começa fazendo o básico que é Facebook e Google, distribui ali, e depois que você já tem um budget maior, R$20 mil, R$30 mil para investir e crescer seu aplicativo, aí você tem que começar a distribuir em mais canais para que o seu custo não vá subindo junto com o seu investimento. Então, o ideal é você continuar fazendo o Google, bota um terço ali, bota um terço em Facebook e coloca um terço em programática. A programática, ela nada mais é do que, assim como o Facebook e o Google tem aí quase 75% acho, do tráfego da internet, tem diversos outros aplicativos que têm ainda um tráfego gigantesco e mais barato hoje do que comprar em Facebook e Google, porque tem menos concorrência. Esses aplicativos vendem por meio de ad exchanges, CPM, CPC, dá para você comprar também como se fosse um Google AdWords. Mas é muito mais complexo, porque eles não têm formas self-service de fazer. Como que o RankMap faz? A gente já tem 100 ad exchanges conectadas, e aí, quando a gente começa a fazer a otimização de mídia, a gente distribui o orçamento em 100 mil aplicativos, então vai aparecer desde de um joguinho até um aplicativo de notícias, e com o objetivo de entregar um CPI do aplicativo, né, que o cliente quer. A diferença é, a gente tomar o risco do nosso lado, a gente fecha o CPI. Então, fala, eu vou te entregar e vai custar R$3 o CPI. E eu compro a CPM e CPC e eu tomo o risco. Se eu começo a campanha, geralmente a gente tem aplicativos que não vão trazer um resultado, vão sair mais caro do que o CPI que o cliente está pedindo, mas tudo bem, eu vou perdendo dinheiro até que depois de 1 mês, 2 meses, eu consigo achar onde está o melhor canal para o cliente, e aí eu começo a bater as metas e fechar a conta do nosso lado também. Então, a diferença é, quando você vai lá em Google e Facebook, eles têm um CPI alvo. Você vai fazer, putz, eu quero R$3, mas pode ser que fique um pouco mais caro ou um pouco mais barato. A gente não, é fechado, e a gente toma o risco do nosso lado. Dessa forma, a gente consegue, geralmente, diminuir o CPA, o CPI dos clientes, porque ele está distribuindo em vários canais, e assim, melhorar o ROI do cara. Isso para vários clientes, né? E
para isso, a gente precisa geralmente de um parceiro de atribuição, de Analytics Mobile, que aqui a gente tem os principais do mercado. Para quem já começa a fazer um investimento mais alto, é importante ter um desses. A Just, o AppsFlyer tem times no Brasil, e aí você sai do Firebase, que é mais limitado, e é o que você deve ter para começar mesmo, mas depois você sai e começa a usar esses que são muito mais robustos do que Firebase. Bom, aqui está um exemplo de como que a gente foi trabalhando com o cliente ao longo do ano e como que a gente focou em crescer o número de instalações, mas crescendo o ROI também. Então, aqui esse cliente tinha 9.500 instalações pagas no começo de abril, e a gente vai cortando canais, cortando as segmentações que não funcionam e focando nas que estão trazendo o melhor resultado. E aí o ROI subindo, e aí a gente começou a colocar mais budget também para ir aumentando. No final, a gente conseguiu 30 mil instalações em dezembro e 9,5 de ROI na campanha. Então, Vitor, assim, é uma pergunta que é um pouco de tecnologia e um pouco de trabalho diário. Não tem como você otimizar o ROI se você não tem o trabalho realmente do dia a dia, de olhar para o que está funcionando e ficar colocando mais budget para o canal que está funcionando, menos budget onde não está. Esse trabalho diário ou semanal de revisão tem que ser feito. Claro que hoje boa parte está em algoritmo, está por trás da tecnologia, mas ainda tem muito de você entender quais as segmentações e canais estão funcionando para você e ir migrando o orçamento. E depois, quando você já adquiriu bastante usuário, em geral, o melhor é você começar a fazer retargeting, porque o retargeting ele acaba sendo muito mais barato do que a aquisição. O retargeting, geralmente, você tem para um custo de reengajamento e reativação de um usuário 10% a 20% do custo de você adquirir um usuário novo. Então, é uma estratégia bem mais barata e inteligente que depois que você já teve... Só que o problema do retargeting é que você tem que ter uma base já, de no mínimo já 50 mil usuários ativos por mês para você conseguir fazer algo relevante. Senão vai gastar bem pouquinho ali, não vai dar nem para atingir tantos usuários. Mas, se você já tem 50 mil usuários ativos no seu app e ainda não faz retargeting, você está jogando dinheiro fora. Porque aí é a hora de você ativar um retargeting e colocar 10%, 20% do seu orçamento de user attribution para isso. Antes disso, às vezes, nem vale a pena. Foca 100% do seu tempo em otimizar as suas campanhas quando você tem de aquisição, no comecinho, depois vai para reengajamento. Então, tem dois modelos, né? Reengajamento é quem ainda tem o app instalado, mas está inativo, não completou uma ação que você queria. E tem a reatribuição, que é quando o usuário realmente desinstalou e ele volta a instalar o seu aplicativo. E aí tem várias estratégias que você pode usar: reaquisição, ativação, retenção por push notification. Tem um pessoal de push notification aqui assistindo também. E, bom, tem o X-Promo, que é muito legal. Quando você tem uma base de um aplicativo e precisa fazer retargeting naquela base para jogar para um outro aplicativo. Um exemplo é uma empresa que é nossa cliente, ela tem um cartão de crédito da empresa, né? Ela é uma varejista, e aí ela usou a base dela para fazer retarget e começar a falar: olha, você quer o meu cartão, né? E aí acaba que você consegue, de forma mais barata, ativar aquele cliente. Beleza, estão me falando para ir mais rápido, porque eu falo muito. Então, é isso, você tem que ter um criativo para cada etapa do funil, né? Porque aí você consegue, o cara que colocou no carrinho de compra e não completou, falar para ele voltar e entrar dentro do carrinho para fechar. Aqui, ó, um exemplo de como a gente consegue, quando aplica retargeting, aumentar o ROAS. A gente conseguiu trazer o ROI da campanha de 4,66 de dezembro para 9,34 agora em janeiro, só aplicando o retargeting. Por quê?
o investimento não mudou muito, mas a gente conseguiu reativar muita gente que já tinha custado caro por causa da instalação, mas agora custou mais barato, porque o retargeting foi muito menor, o custo, e o retorno foi muito maior. Boa. Pronto, Juliana. A Juliana estava brigando comigo que eu falo muito e que eu já estourei o meu tempo. Desculpa. Mas foi legal, o pessoal trouxe boas perguntas. Durou até mais do que o original. Não, excelente. Excelente. Eu acho que você conseguiu passar muito em muitas coisas super legais. O Leandro sempre faz isso, de falar publicamente que sou eu que estou pedindo, mas não era eu. Lê, você falou naquela parte no início, quando você estava falando da análise de reviews, porque para aquela categoria eu acho que você estava falando de finanças, que não tinha impactado muito com esse período que a gente está passando. Fala um pouco sobre quais períodos você normalmente impacta mais nos reviews. Não só para aplicativos, mas em geral, assim, o que faz, qual que é a necessidade que existe para a pessoa saber falar assim, cara, agora é o momento que eu preciso fazer uma análise de reviews. E o que significa analisar reviews, né? Para a análise de reviews, análise e resposta dos reviews dentro das App Stores, né, a gente já recomendo que todo mundo responda os reviews. Hoje você consegue responder nas duas lojas, e na Play Store isso também impacta os rankings. Então, quando você tem um volume considerável de reviews, aí vale a pena começar a fazer análise de sentimentos, né? É uma funcionalidade que a gente tem, e para quem tem centenas ou tem cliente que tem milhares de reviews todo mês, não dá para você acompanhar em tempo real o que os usuários estão falando. Então, a gente faz a análise de sentimento, que é aquela clássica nuvem de palavras, e consegue alertar, poxa, hoje subiu 50% o número dos meus reviews, e você consegue ver ali, porque foi problema no carrinho, foi problema no meu login, alguma coisa bem específica. E aí você consegue reverter isso. Geralmente quem olha bastante isso é o gerente de produto, né? Mas, em geral, se ainda não está nesse estágio de precisar de uma análise de sentimentos, o importante é responder todos os reviews, inclusive todos os negativos, porque o usuário recebe um e-mail com a resposta, e aí muita gente volta lá e muda a nota, né? Coloca a nota melhor para o aplicativo. E também colocar o prompt de review, né, que é aquele pedido de avaliação, quando o usuário finalizou uma ação importante dentro do aplicativo. Isso a gente já viu que é o que traz o maior número de reviews positivos, né? Porque você não quer só aumentar o número de reviews, você quer aumentar, na verdade, os bons. E aí Exatamente. Tem muito aplicativo que erra porque faz um pedido muito cedo. E se você faz um pedido muito cedo, o que pode acontecer? Você pode pegar usuários que ainda não gostam realmente do app, que não são o que a gente chama de power users, ou os usuários mais fortes, mais engajados do seu app, e esse cara é o que tem maior probabilidade de ir lá e dar uma nota baixa. Então, quem que é entende quem é o seu power user, o que ele tem, o que você tem que ele tem que fazer dentro do seu app para ele ser considerado um usuário bom para você. Ele tem que finalizar uma compra, ou ele tem que fazer um cadastro, adicionar 5 amigos. O que ele tem que fazer lá para você falar, poxa, esse cara realmente usou meu aplicativo e provavelmente gostou. Coloca o prompt de avaliação depois de uma ação dessa, para que aí quem está realmente gostando do app vai lá e geralmente dá uma nota positiva para o aplicativo. E complementando o que você está falando, essas ações específicas dentro do aplicativo, para quem está assistindo hoje não assistiu ontem, no webinar de ontem a gente falou bastante sobre eventos dentro do app, por que faz isso, o que significa jornada de usuário. Então eu recomendo muito que para assistir o webinar de ontem, a gente vai mandar todos os links hoje, então eu recomendo bastante para assistir. Leandro, a última pergunta para você responder brevemente, tá? Beleza. A gente, nessa semana, a gente focou bastante em falar mais profundamente, tecnicamente, dos nossos produtos. Falamos sobre inteligência mobile, performance, você falou, deu um overview também a partir do iOS. E acontece bastante de alguns clientes, até o mercado mobile também, questionar bastante qual que é o benefício de você trabalhar várias frentes diferentes.
metodologia ESO de um lado, campanhas de performance do outro, numa fase específica, Black Friday, por exemplo, atacar todas as frentes. Qual que é o benefício de atacar todas essas frentes? Por que é bom? E fala também quando não é bom, quando precisa especificar em uma só frente, quando é aquela hora para você trabalhar algo bem pontual no seu app. Legal. Bom, essa é uma pergunta legal, porque isso vai depender do estágio do aplicativo. Em geral, a resposta é: sempre você deve trabalhar os dois lados, porque um lado ajuda o outro, mas o único momento em que a gente não recomenda fazer mídia paga é quando o aplicativo ainda não está pronto para escalar, né? Que seria quando ele ainda está no Appear e no comecinho do Improve, ou seja, o seu caminho não está bom ainda, suas taxas de conversão estão baixas, você ainda precisa fazer mudanças de UX, então é melhor o cara arrumar o aplicativo antes de escalar, senão você vai acabar jogando muito dinheiro fora. Quando o seu aplicativo já está bom, é importante fazer os dois, ESO e também a mídia paga, porque eles se ajudam, né? Eles ajudam o outro a ter melhores resultados. Se complementam por quê? Em ESO, um dos fatores que ajuda a melhorar o ranking é o número de downloads, é a velocidade de downloads que você está ganhando nos últimos dias, né? Varia entre uma App Store e outra, mas isso ainda é muito importante no algoritmo. Então é por isso que a gente vê que na hora que a gente começa a investir aqui, a mídia paga ajuda o ESO, então ele começa a ter mais usuários com uma boa retenção. Não adianta você investir em mídia paga e não está bem feito o aplicativo, porque a retenção vai ser baixa e vai afetar negativamente os rankings. Mas se o aplicativo está bom, retenção está boa, e a conversão está boa, bota dinheiro em mídia paga, que aí ele vai começar a ajudar os rankings e o orgânico vai subir, e aí o orgânico vai ajudar a mídia paga. Como? A hora que você está trabalhando teste AB na loja, teste AB de título, de screenshot, o que você está fazendo? Tentando melhorar a sua taxa de conversão de impressões para downloads. Então, quando você melhora essa taxa de conversão, você geralmente diminui o seu CPA de mídia. Então, olha como as duas se complementam e trazem um melhor resultado, um ROI melhor para o aplicativo em geral. Muito bom, acho que respondeu além da conta. Muito obrigada por essa apresentação, Leandro. Fez todo sentido para a gente. Se pudesse, a gente podia ficar aqui por 3 horas falando sobre o assunto, e eu sei que o Leandro ficaria falando mesmo. É verdade. Leandro, muito obrigada pelo seu tempo, pela apresentação. Para quem está assistindo, essa apresentação e todas as anteriores foram gravadas. A gente vai mandar todos os links das gravações para todo mundo assistir. Assistam. E quem tiver perguntas que irão surgir conforme vai assistindo, pode enviar para a gente. Todo mundo que apresentou os webinars vão ficar cientes das perguntas e a gente sempre vai tentar ao máximo responder. Vamos lá, vamos começar a finalizar. Leandro, mais uma vez, obrigada. Agora uns recados finais. Os recados finais. Assim que terminar esse tempo do webinar, a gente der tchau aqui, coloquem os comentários do que vocês acharam de legal nesse webinar, o que acharam de ruim, que a gente pode melhorar. E manda também assuntos que vocês gostariam que a gente abordasse para os próximos vídeos. Além disso, a gente vai mandar uma pesquisa de satisfação e espero que todo mundo vai responder para a gente por e-mail. A gente vai mandar tudo isso por e-mail também. E é isso. Muito obrigada, gente. Fiquem seguros. Boa tarde. Tchau.